Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8. Continuação e fim da prédica de Jesus aos judeus. Versículos 46 a 59. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Número 339. Claramente compreensíveis são estes versículos. Como já temos dito, eram espíritos impuros e atrasados os daqueles homens a quem Jesus falava, de modo que suas palavras eles as tomavam sempre ao pé da letra, incapazes que eram, por efeito da impureza e da orgulhosa ignorância que os caracterizavam, de as compreender segundo o Espírito, em verdade. Chamavam-lhe samaritano, injuriosa e desprezivelmente, vazando nessa expressão todo o ódio de que tinham cheios no mais alto grau os corações. Diziam-no possesso do demônio, pretendendo dessa forma acusar de estar submetido às piores influências, de ser órgão do erro e da mentira, aquele que era espírito puro e perfeito, que era o enviado de Deus, seu órgão direto entre os homens, o divino modelo. Chamaremos a vossa atenção tão somente para aquelas das palavras de Jesus que exigem explicações, a fim de que os homens lhes compreendam o sentido exato, despojado da letra, o espírito. Em verdade vos digo,
Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Para o espírito que se acha em via de depuração, a estagnação, o permanecer estacionário é a morte. O progresso é a vida. Aquele que guardar a minha palavra, isto é, que praticar, sem nunca se afastar dela, a moral pura que prego aos homens, esse jamais morrerá. Seu espírito jamais ficará estacionário, progredirá constantemente, avançará sempre para a perfeição, purificando-se cada vez mais. Viverá, portanto, sem nunca parar na sua marcha ascensional. O pensamento de Jesus é de ordem inteiramente espiritual. Ele não se referia à vida do corpo, mas à do espírito. És maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? A essa interpelação, Jesus dá, como sempre, uma resposta velada pela letra e que não podia, nem devia ser compreendida pela geração da época, nem pelas que a esta imediatamente se sucederiam, porquanto a resposta, segundo o Espírito, em espírito e verdade, só a nova revelação havia de dá-la nos tempos atuais, quando os homens se tornaram capazes de apreendê-la. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Dizendo isso, Jesus dá aos homens um exemplo e uma lição de humildade, mostrando não lhes caber o atribuírem-se a si mesmos um valor pessoal, qualquer superioridade sobre seus irmãos, ensinando que assim como de Deus lhes vem o ser, também de Deus é que lhes vem o valor, a elevação. Declarando conhecer a Deus, afirma sob o véu da letra ser um puro espírito, porquanto conhecer a Deus é conhecer-lhe a essência, estar próximo do foco da onipotência e de toda a vida, o que só aos puros espíritos é dado. Quando disse, eu guardo a sua palavra, afirmou estar ele, que falava aos homens, em relação direta com o Pai, recebendo-lhe as inspirações e mantendo-se-lhe fiel às vontades no cumprimento da sua missão. Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Jesus alude aqui à sua missão terrena, ao seu aparecimento na terra, aludindo à alegria que causou ao espírito de Abraão o advento do Messias. Esperado pelos homens, esse advento foi visto com grande júbilo por todos os espíritos que trabalhavam então, e ainda trabalham, sob a direção do vosso protetor, do vosso governador, pelo desenvolvimento e pelo progresso do vosso planeta e da humanidade que o habita. Os judeus, que sempre tomavam ao pé da letra o que o mestre dizia, imaginando que este se reportava ao dia do seu nascimento, que supunham houvesse ocorrido por encarnação humana, como o deles, lhe observaram. Ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Ao que Jesus responde, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou.
Sempre sob o véu da letra, o mestre, por essas palavras, proclama que não sofrera a encarnação humana própria do vosso planeta, que sob o invólucro que revestira para se tornar visível aos olhares humanos, era sempre espírito independente e livre, espírito de criação anterior à do de Abraão, que o era naquele momento, como era quando Abraão, espírito, fora criado, e ainda como era quando este viu o seu aparecimento na terra na qualidade de Messias. Antes que Abraão existisse, eu sou. Tais palavras querem dizer: minha natureza é extra-humana, minha existência entre vós nada tem de comum com a da humanidade a que pertenceis. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.